Boa noite a todos, eu sou a Flávia e eu vou fazer a leitura aqui da loucura. Então vamos lá. Uma pessoa louca, desequilibrada, é normalmente uma reencarnação de alguém que em seu passado cometeu crimes graves e odiosos, matou ou estuprou. Sempre a sua loucura é provocada pela perseguição espiritual dos que vitimou, que do plano espiritual perseguem-na para vingar-se. Essas vítimas de outros tempos não souberam perdoar, e por isso lhe é facultada a cobrança na lei de talhão, do olho por olho, dente por dente, penetrando-lhes na aura e dá-lhes dominando o corpo e a mente. Lhes provocarão sofrimento e degradação até estancar seu ódio. Muitos criminosos do passado hoje amargam seus crimes sofrendo essas possessões espirituais, e há quem não consiga pagar essas dívidas numa vida só, e a perseguição continuará até estancar este ódio ou até que se cumpra o último J. Boa noite, eu sou a Rose. Essa é uma leitura do livro Evangelho segundo a Litáurica. Então, a loucura, a gente precisa aprofundar para poder entender melhor. A loucura vem do passado que acompanha a metafísica da pessoa. Se a pessoa não tem conhecimento, que ela traz um precedente, que ela reencarna de outras histórias, ela não tem essa ciência da onde vem essa perturbação mental, né? Então, essa leitura, ela vai continuar lendo e vocês vão entendendo que esse precedente é que a pessoa precisa tomar consciência, que essa é a autorresponsabilidade dela, a espiritualidade da pessoa é uma responsabilidade que ela deveria ter, que foi retirado esse conhecimento. Então, essa loucura é causada pela perseguição emocional e mental que a pessoa traz no campo dela, né? Então, pode continuar, Flávia. O Apocalipse nos diz que o lobo andou muito tempo como se fosse carneiro na terra, caminhando com o homem, sempre operando na intriga e falsidade, e o homem sempre deixando e muitos cegos ainda ajudando. O dragão dera à besta o seu poder, seu trono e grande poderio. Apocalipse 13:2. Criou-se um Deus que não existe e, para confundir mais, foi criando ainda outras divindades e santos. Elevou santuários, relicários e igrejas. Instigou o fanatismo, a superstição e o condicionamento. Plantou o seu poder junto aos homens sobre grandes pilhas de cadáveres. Edificou o seu trono, o seu poderio nas pilhagens, distraindo-os dos verdadeiros valores espirituais. Ensinou o homem a perseguir a fortuna, o dinheiro, o materialismo, o poder temporal, no seu exemplo no qual o paganismo mais obscuro cedia o lugar ao papado. Então, se você tem uma vida que é finita, né? Uma vida que termina, você tem que achar que você tem que conquistar tudo que você precisa numa vida só. Você tira toda a condição da pessoa e entender que ela vem de um precedente e que ela tem que trabalhar para melhorar essa situação que a persegue mentalmente, emocionalmente. Então, aí se colocou religiões e deuses, né, como se eles tivessem a condição de apaziguar essa perseguição mental e emocional das pessoas, né? Então, a loucura, ela vem desse precedente. O fato da pessoa não ter oportunidade de ter conhecimento, que ela traz essas cobranças do passado. Então, interferindo com a lei, você vai sofrer essas perseguições. E hoje a gente vê a situação mental, a saúde mental do ser humano, como que ela se encontra, né? Porque tiraram essa possibilidade da pessoa ter esse conhecimento. No ano 325 d.C., o imperador romano Constantino o Grande e sua mãe Helena suprimiram por decreto as referências que existiam no cristianismo apostolar sobre a reencarnação. O segundo concílio da Igreja de Constantinopla, reunido em 553, validou este ato até que passou a vigorar, declarando definidamente herético o conceito reencarnatório, e este cristianismo terminava aí. Roma pretendeu assim eliminar as leis de Deus e os cristãos, daí em diante, foram obrigados a viver na contramão da vida.
Em vez de fazer proveito da vida para moldar o espírito, ensinou-se que ninguém podia aproximar-se de Deus, senão por intermédio do sacerdote, adiantando o poderio da Igreja e do Papa, em tudo que se adora ou de qualquer forma pertence à espiritualidade ou a Deus. Então, a pessoa, ela reencarnando, né, e trazendo esse conhecimento do precedente, dos erros que ela cometeu e que ela está reencarnando para resgatar tudo isso, ela foi podada a possibilidade de melhora desse ser humano, né? Então, nesse concílio, o cristianismo primitivo, ele era reencarnacionista, né? E esse concílio, ele foi retirado, esse conceito. E se os espíritos eram ajudados, ou se o ser humano naquela época tentava ser melhor, passou a não fazer sentido mais, porque se você não tem nenhum benefício em se melhorar, porque você não vai colher nenhum fruto da sua melhora, por que então você vai se preocupar com isso, né? Então você vai pensar nas conquistas, você vai conquistar tudo e todos da melhor forma possível, porque você vai usufruir tudo aqui e agora. Então entra assim um materialismo profundo, né, no ser humano. E aí foram se colocando religiões, né, e um papa, como se isso tudo fosse validado por eles, se isso tudo fosse verdade, né? Só que as pessoas, elas precisam olhar para dentro delas, né? Hoje está ficando muito claro no mundo que as pessoas não podem mais se permitir ser dirigidas, elas têm que olhar para dentro da sua própria consciência, né? E recuperar esse tempo perdido, porque a perseguição, ela é nítida, basta a pessoa olhar, né? Porque a gente tem uma mente e a gente vê que a mente da gente é cada vez mais poluída, de tanta informação que nos é dada, mas muito pouco aproveitada para a tua evolução espiritual, já que você está formando um espírito, né? Você reencarna para fazer a formação desse espírito. Então eles entraram como mediadores disso. Mas a mediação tem que ser feita pela própria pessoa. É ela que tem que tratar dessa situação do passado, ela que tem que fazer a reforma íntima, ela que tem que fazer a busca espiritual dela, é tudo ela que tem que fazer, né? Então vão se criar cada vez mais nome para os problemas mentais, para as doenças mentais, porque vão querer justificar sempre isso, fragmentando o ser humano e olhando para ele como algo fisiológico. A lei das consequências enfraquecia o poder da Igreja. As dívidas espirituais com o próximo deviam se mediar com a Igreja. A filantropia e a caridade deviam ser pagas para a Igreja, levantar e sustentar suas obras. Assim é que o homem podia buscar a sua salvação. Estas aberrações podem ser medidas hoje nas suas consequências, nas diferenças sociais gritantes e nos estragos ecológicos. O lobo do mal enganou a todos, influenciou as tradições, alterou as escrituras e nessas consequências se formaram até etnias de sofredores, pois o cristianismo se transformou numa praga. A lei do amor foi sustentada pela intriga e pela falsidade, e o manto da santidade encobriu o trato feito com a besta, que agora vai pelo mundo beijando o chão, pedindo perdão e levantando milhões de dólares como sempre fez. Então, veja bem. A pessoa, ela teve um grande poder na vida anterior, ela usou mal esse poder, né? E ela foi rebaixada pelo karma, então ela reencarna. Se ela tivesse conhecimento, ela ia fazer de tudo para se regenerar dessa situação e voltar. Como ela chega aqui, não tem, foi podado esse conhecimento, ela não vai conseguir sair daquela pobreza. Ela vai ficar cada vez mais perseguida por aquelas cobranças. O que a gente vê no mundo hoje? Aumentou a riqueza ou aumentou a pobreza no mundo? Aumentou a pobreza. Porque o conhecimento dessa regeneração, desse melhoramento que a sociedade, que o ser humano precisava ter, foi retirado, né? E aí, pior de tudo, né? Essas instituições ainda se colocaram como se elas tivessem condições de perdoar essas dívidas das pessoas do passado. Então, muitas são ludibriadas, morrem ludibriadas de que elas conseguiram fazer e resolver alguma coisa, né? E aí morrem e ficam perdidas nas dimensões astrais, na dimensão dos vivos, ainda atrás das suas cobranças, né? Então,
Olha o atoleiro que isso foi causando no mundo, né? Enquanto todas as pessoas não tomarem consciência disso e não fizerem as suas reformas, seus melhoramentos e chegar na concepção do melhoramento e da formação desse espírito, né, o mundo não vai melhorar. O período apóstata terminou, mas este poder trevoso ainda é defendido por pessoas confusas que contribuem para a sua continuação. Mas termina a época, termina esta raça e ninguém pode impedir que aconteça, pois foi determinado por disposições espirituais que não podem ser mudadas. 1000 e não mais 1000 anos de sofrimento e escuridão espiritual deviam cumprir-se, e agora todos estão em julgamento, e o indivíduo vai saber do seu futuro. Assim nos dizem as profecias do Apocalipse e os termos já emitidos do julgamento final. Estamos no período da transição antes da definição, que marcará o rumo de bilhões de espíritos e até a época áurica ou reino da paz iniciar. Poderá ainda desencadear-se a destruição. Então você imagina, a gente está finalizando um ciclo onde a maioria das pessoas deveriam estar sabendo desse acontecimento e estarem se regenerando, cada vez melhorando, fazendo de tudo para se melhorar. E não ainda tá com um conceito que não admite esses conhecimentos para a pessoa, né? Então a gente vê que realmente há um atraso muito grande ainda, né? Mas por que esse atraso? Porque as pessoas elas foram ludibriadas nos seus conceitos espirituais. Mas aí as pessoas elas têm o livre-arbítrio de ir buscar o conhecimento, né? Eu sempre tive necessidade de buscar conhecimento e fui. E as pessoas também devem fazer isso, né? Olhar para o mundo e falar assim, nossa, o mundo poderia estar melhor, por que o mundo está dessa forma? Né? Então procura algum tipo de leitura e que contemple a parte espiritual principalmente, e contemple o espírito, que contemple que a pessoa, ela nasceu aqui, que ela vem galgando várias vidas e que ela vai continuar galgando várias vidas. Só assim vai despertar nela a consciência dela fazer um melhoramento no dia a dia dela, né? Então, essa leitura ela é bem clara, né? A loucura vem de uma situação que a pessoa não teve oportunidade, né, de poder olhar para aquilo na sua base e ter os conhecimentos para tratar essa situação na sua base. Todos nós que estamos, né, hoje com conhecimento, fazendo nossos tratamentos espirituais, poderíamos ter desencadeado algum problema de saúde mental se nós não tivéssemos feito uma busca de trazer conhecimento para essa alma e ajudar esses espíritos que uma vez a gente possa ter prejudicado em outras histórias, né? E são essas histórias que levam as pessoas às cobranças. Os homens desprezam os ensinos messiânicos da reforma cristã, desprezam os mandamentos, desprezam os decretos das leis kármicas e da vida material, e não fizeram proveitos espirituais. As dimensões paralelas astrais estão cheias de sabidões, que não foram a lugar nenhum e pelo tamanho do problema kármico acumulado, só poderão voltar a reencarnar bem longe daqui, e depois de serem regenerados, conforme já está escrito há muito tempo. Quem talvez esteja em tempo, confira nos livros e não esqueça o avanço científico, pois uma simples fotografia da aura eletrônica pode mostrar-lhe a sua posição nisso. A fotografia se realiza em 1 minuto, fotografando simplesmente a ponta de um dedo da mão. Na sua interpretação litáurica, vem à tona também a situação dos seus antepassados e ancestrais, que podem estar ainda na sua linha mediúnica, isto é, depender de sua ajuda para ir a algum lugar, encontrando um caminho naquele cristianismo que não tiveram condições de conhecer. Confira isso e pense que o sonho de cada muçulmano é fazer uma peregrinação a Meca na vida, simplesmente para juntar Hajj ao seu nome, bem menos importante do que conhecer um contexto deste. Então, você vê, o muçulmano, ele vai lá, né, fazer toda a peregrinação para juntar a Hajj.
mas não tem nem noção que ele é um espírito reencarnado, que traz um passado, que traz uma história e que ele precisa tomar consciência disso, né? Então, a gente também, tendo consciência de uma tecnologia que a fotografia da aura traz, é o livro da tua alma que é aberto na foto da aura. E aí você toma consciência da situação dos seus antepassados. Se eles estão na dimensão da sua energia, cabe a você conscientizá-los. E muitas vezes esses antepassados, eles provocam algum distúrbio psicológico na gente, para que a gente olhe para aquilo. Só que infelizmente muitos se aproximam da gente e nos induzem à doença para adquirir um remédio, porque eles foram condicionados a isso, porque foi descaracterizado a alma, né? Então, vamos dizer assim, são duas pontas, né? Uma tecnologia tão avançada aqui e um atraso tão grande. Porque se você não considera a reencarnação e não considera que você traz um precedente kármico, você não vai ter esse olhar, né? Então, tudo que não considera a reencarnação hoje, ela tem que, infelizmente, ser descartada. E muitas pessoas, como ele fala, a leitura, muitas pessoas ainda continuam ajudando, ainda continuam passando informações erradas, apesar de toda a gama de informações que a gente tem, de tecnologia que a gente tem, é a capacidade que as pessoas têm de adquirir conceitos que falam de reencarnação, né? A litáurica tem um resumo direto, claro, objetivo, científico para as pessoas. O Espiritismo tem também essa base, né? O livro Libertação, do André Luiz, é um livro fantástico que mostra a perseguição espiritual que as pessoas sofrem, né? Filmes, né? Livros, muitos conhecimentos, né? Terapia de regressão a vidas passadas. Então, eu vejo que as pessoas, elas precisam se mover hoje, nem tanto mais na correria pelo materialismo, porque está muito claro que hoje as pessoas precisam olhar para essa alma e para essa continuação que essa alma vai ter. Como será a sua alma depois que você sair da matéria, né? Como que essa alma, ela vai continuar doente? Ela vai continuar sofrendo? Ou ela vai continuar se desenvolvendo e crescendo, né? A Flávia fez uma pesquisa? Eu fiz uma pesquisa, né, uma pequena pesquisa falando da quantidade, né, que vem aumentando de pessoas com saúde mental, né, sem saúde mental. E agora com a pandemia, né, de 1 ano e meio para cá, aumentou muito. O Brasil foi para 53% da população brasileira com problema de saúde mental, né, porque a pessoa não olha para a situação, não tem conhecimento espiritual, né? E como eu estava falando com o Rogério hoje, na leitura do seu Luigi fala que conforme a pessoa vai acumulando karmas durante as reencarnações, né? Ela não vai olhando para a situação, vai gerando atuações, né? E agora chegou nessa época, eles vão dando nomes para essas atuações, né? Por exemplo, o autismo aumentou muito, até falei com a Rose hoje. Hoje, você acha que tem nascido mais autistas ou as pessoas estão olhando mais para isso hoje? Ela falou, não, acho que realmente tem aumentado mais, né? E hoje tem TDA, tem transtorno bipolar, né? Eles vão dando nomes, mas dispensam aqui a atuação espiritual por falta de conhecimento. E aí o que acontece? Já vem de reencarnações, acumulando karmas, e chega nessa época, continua acumulando-se mais karmas, porque vão dando nomes, né? E sendo que a gente tem a fotografia da aura, tem essas outras que a Rose falou, tem vários tipos de conhecimento espiritual, mas eles sempre vão colocando a espiritualidade maior de lado, né? E ouvindo mais as mídias sociais e criando mais essas maneiras de fugir, né? Do mundo espiritual. Até mesmo porque a gente está finalizando um ciclo e está vindo almas e almas reencarnando aqui nesse momento. E almas que já viveram há muito tempo atrás, lemurianos, atlântidas e vários espíritos. E esses espíritos muitas vezes, eles quando entram na matéria, eles travam. Né? Eles vêm tanto atraso aqui na família que recebeu no ensinamento que está passando para eles, que eles se negam a se mostrar,
né? O autismo é um pouco disso também, né? Então tem várias classificações dentro disso, mas a própria medicina e a saúde mental, por não dar abertura, né, para as vidas passadas, ela fica no entrave também em relação a isso, né? Então, a gente tem feito fotos da aula de criança autista e converso com pais, né, que, olha, teu filho vai necessitar de mais atenção, você vai tratar ele da mesma forma que você trata, vai procurar todos os tratamentos que tem, mas vai atrás da medicina naturalista, assim, entendeu? Ou vai atrás da homeopatia, porque são espíritos muito sensíveis, espíritos antigos, uns com muito karma, outros com menos karma, vai depender da história de cada um. Mas essa criança trouxe um precedente. Isso é nítido. Por que todas as crianças são normais e a criança tem toda essa situação? Então, a minha conhecida, que é professora, ela fez até um estudo sobre isso. Ela falou assim que logo já está acontecendo. A cada 10 crianças, uma vai ser autista. Para vocês terem uma ideia de quanto isso está aumentando. E tem até um estudo que fala que tem a ver um pouco com alimentação, outros falam que tem a ver com certas coisas, mas é porque o ser humano ele vai perdendo sentido. Se você está aqui para desenvolver uma vida evolutiva no teu espírito, para a formação do teu espírito, você tem que entender essa passagem, né? Então você tem que compreender o seu caminho, tem que focar nessas coisas e não se enraizar aqui na matéria e querer criar cada vez coisas mais para a matéria. Não, tem que equilibrar as coisas espirituais também, os interesses do espírito. As pessoas acham que é qualidade de vida, né? Acham que a qualidade de vida está no dinheiro, né? Tá no materialismo, e não tá, né? A qualidade de vida é humanismo, né? Então, a medicina ela vem trazendo formas de tirar a pessoa, né, desse mundo espiritual, porque ela não aceita, né, o mundo que tem atuação espiritual, ou não aceita. Então, eles vão dando nomes cada dia mais, né, e isso vão criando legiões de espíritos, né, vai dando mais atuações, né, o espírito vai encostando ali naquela entidade, principalmente se a pessoa toma medicamento, né, a entidade quer aquele medicamento, é viciada naquilo, né, e aí vai encostando na pessoa ali. Então, é isso. Eu mesmo tive uma experiência que eu já compartilhei aqui com vocês uma vez, que eu fui até uma casa de repouso e vi aquelas pessoas todas lá almoçando e algumas com bastante atuações espirituais, que eu senti a energia. E eu fiz um Pai Nosso, né? Ofereci uma ajuda para os espíritos que estavam ali perdidos com a pessoa, e a mulher se levantou da mesa, veio até a mim e falou: moça, me dá o remédio. Eles estão tão condicionados a tomar o remédio que ela levantou, né, e me pediu um remédio. Acho que eu fiz uns 100 Pai Nosso, que o meu cabelo arrepiou todinho, porque a quantidade de espíritos perdidos que estavam ali com aquelas pessoas. Então, o mundo espiritual existe. Não tenha dúvida disso. Estude, procure, né? A Litalca está pronta com todos os ensinamentos. Tem livros, né? Tem filmes que falam disso, mas tenha discernimento para cuidar da tua alma. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.